Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 3, do versículo de número 11 ao versículo de número 12. Provérbios, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo de número 12. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Provérbios, capítulo de número 3, do versículo 11 ao 12, na palavra de Deus, vai nos dizer assim: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem o desprezes quando Ele te corrige, pois o Senhor corrige os que Ele ama, como um pai quer bem ao filho. Vamos ler mais uma vez. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem a desprezes quando Ele te corrige, pois o Senhor corrige os que Ele ama, como um pai quer bem ao filho. Amém? Senta aí. Glória a Deus. Nesse momento refletirmos nesse texto. Aqui está dizendo sobre o filho não rejeitar a disciplina do seu pai, né? Nós não devemos rejeitar a disciplina de nosso Senhor Jesus, porque se nós a rejeitamos, nós damos ao demônio o lugar que pertence a Deus. O tema dessa pregação é: você não pertence ao diabo. Repita comigo: você não pertence ao diabo. Você não pertence ao diabo. Glória a Deus. Esse tema veio no meu coração quando eu me deparei com esse texto, onde diz que nós não devemos rejeitar a Deus, a disciplina de Deus. Nosso Senhor tem ensinamentos para manter a nossa vida em ordem. Nós temos uma tendência a sermos pessoas desordenadas, pessoas sem lei, pessoas que fazem o que querem e ponto final. Quando você olha para a imagem do mundo, você vê uma multidão de rebeldes. Você vê claramente que o mundo é rebelde, o mundo é sem lei. Mesmo com as leis do homem, nós percebemos claramente a rebeldia da grande maioria das pessoas. Existe uma tendência no ser humano de querer ser alguém sem lei, sem regras. Não preciso obedecer nada. Quem manda na minha vida sou eu. Quem tem que escolher as coisas sou eu. E de fato você tem esse poder concedido inclusive por Deus de ter o livre-arbítrio. Mas não pense que toda e qualquer escolha ela está em conformidade com o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Existem muitas escolhas que estão em conformidade com a libertinagem que o diabo dá, e não com a liberdade que Deus concede. Isso é muito rico e importante e interessante pararmos e refletir: Senhor, a quem eu pertenço? A quem eu pertenço? Pense bem comigo. Se você for fazer uma viagem para os Estados Unidos, você, enquanto tiver com seus pés em território americano, em território dos Estados Unidos da América, você tem que se adaptar com as leis e as regras daquele país, sim ou não? Você tem que estar em conformidade com aquilo que já foi estabelecido pelas regras, pelas leis daquele determinado país. Ou seja, a partir do momento em que alguém entra em um território e essa pessoa
ela desobedece às regras estabelecidas daquele território, que ela desobedece às regras estabelecidas daquele governo, ela merece uma punição, desde que as regras não prejudiquem a sua alma. Porque se você está num território e, por exemplo, eles vão lá e decretam que o aborto é para ser normal, você não vai aceitar uma lei dessa. Então as leis, elas têm que estar em conformidade com o querer divino. E a partir do momento em que algo tenta roubar isso, você não deve obedecer. Mas se a sua obediência está em conformidade com o querer divino, você tem que perseverar sim. Você tem que perseverar em conformidade com o querer de Deus, para que você possa pertencer a Deus. Dentro da realidade espiritual que eu quero trazer para vocês aqui hoje você não pertence ao diabo como o mundo hoje quer que você pertença. O que é que o mundo quer fazer comigo, com você? Ele quer colocar coisas no lugar aonde Deus deve estar. E esse lugar é o centro da sua vida, o centro da sua alma. O inimigo, ele vai tentar colocar o medo, ele vai tentar colocar uma doença, ele vai tentar colocar um amor, um apego ao dinheiro, ele vai tentar colocar o sexo desregrado, ele vai tentar colocar um vício, ele vai tentar colocar muitas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, nem sempre o diabo vai vir com o nome de diabo. O diabo pode vir com o nome de cachaça, o diabo pode vir com o nome de droga, o diabo pode vir com o nome de prazer sexual, o diabo pode vir com o nome materialista, ele pode vir com muitos nomes. O demônio, ele é especialista em se camuflar. O diabo, ele é especialista em camuflagem. Gente, o demônio muitas vezes, ele chega na vida de uma pessoa camuflado em cédulas de R$100. E ele vai fazer com que o amor que aquela pessoa deposita no dinheiro, na verdade está sendo depositado no demônio. Ela olha para o dinheiro, ela pensa no dinheiro, mas ela está servindo não apenas ao dinheiro, ela está servindo ao diabo. Porque a partir do momento em que a centralidade da sua existência não é Deus, você colocou outra coisa no lugar de Deus. E se você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, quem governa a sua vida é o demônio. Você não pode pegar os seus lazeres e colocar no lugar de Deus. Você não pode colocar o seu trabalho, um namoro, uma situação financeira, uma época de crise. Não. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo. Eu acho interessante que em épocas de crise, as pessoas se desesperam profundamente por coisas passageiras. Mas a gente não vê esse alvoroço, como diz aqui no Ceará, né? Esse aperreio, esse esforço de pressa para sair do pecado. E nós começamos a perceber que as pessoas, elas têm um cuidado maior com aquilo que passa do que com aquilo que é eterno. E é aí que muitos passam a pertencer ao diabo, porque o que mais o demônio quer é que você seja terreno. O que mais o diabo deseja é que você seja grudado nessa terra e somente nos prazeres dessa terra. O que mais o diabo deseja de você é que você esqueça o céu, que você esqueça a Deus, que você crie barreiras entre você e Deus. Aí o inimigo vai fazer o quê? Você não é para estar na igreja porque você cai muito. Você não é para estar na igreja porque lá as pessoas vão olhar diferente para você. Você não é para estar na igreja por causa disso, por causa daquilo. E o demônio começa a fazer várias estratégias para
te afastar da sensibilidade espiritual, te afastar da comunhão com Deus. E você tem que ser aquela pessoa que você vai dizer assim para muitas pessoas lá fora: meu irmão, eu trabalho, mas eu sou de Deus. Eu estudo, mas eu sou de Deus. Veja só, eu tenho meus lazer, eu danço, eu brinco, eu pulo, eu me divirto, mas eu sou de Deus. Porque em tudo que eu faço eu coloco um limite esse que quando ele é estabelecido, quando eu faço tudo isso de forma regrada e não me descuido do meu espiritual, isso não consiste em pecado e não consiste que eu quebrei a minha comunhão com o Senhor. Não. Sim, eu tenho um relacionamento. Vamos supor, você que é casado, eu sou casado e nós somos de Deus. Meu casamento é de Deus. Estou namorando e os meus sentimentos amorosos por essa pessoa, eles não acima de tudo. Eles não são acima de tudo na minha vida. Por quê? Porque eu namoro, mas eu sou de Deus. Veja, você que gosta de jogar bola, né? Olha, cara, eu vou pro meu joguinho de bola, jogo lá futebol, mas eu sou de Deus. E se a reunião for na hora do jogo, pode ser a final, e tiver tudo combinado para que se for para os pênaltis, quem vai bater os pênaltis sou eu deixo de ir para esse jogo para mim ir para a reunião espiritual, porque eu sou de Deus. Você tem que repetir várias vezes isso: eu sou de Deus. Vai ter gente dizendo assim: por que você já não correu? Por que você já não foi embora? Por que você já não desistiu? Você vai olhar para a situação e vai dizer: porque eu sou de Deus. E acima de tudo que eu passo existe Deus. Acima de toda complicação existe Deus. Acima de toda e qualquer doença existe Deus. Eu sou de Deus. Eu não me desespero mais, porque eu sou de Deus. E quando eu me desespero, logo Deus vem com a resposta dizendo assim: ei, acorde, porque você é meu, você é minha, e quem deve estar no centro e te bastar sou eu. Amém? Você está conseguindo entender isso, sim ou não? Você é de Deus. Você é de Deus. Você não pertence ao diabo. O demônio está querendo causar na sua cabeça uma confusão para você perder sua paz. E quando você perde a sua paz, quando você entra no escrúpulo, quando você entra no desespero, parece que a confiança em Deus some. Quantas pessoas parece que a confiança em Deus sumiu? Eu vejo isso hoje. E muitas das vezes eu entro nessa realidade de desespero que o mundo quer colocar na minha cabeça. A gente acaba às vezes se descuidando e pensando assim: Maria, e agora? E agora? Tem horas que a gente entra no clima do mundo. Os santos não entravam no clima do mundo. E se eles começavam a entrar rapidamente, a consciência deles, a força da fé deles, os arrancava daquele lamaçal novamente e os colocava no caminho reto ao céu. Eu quero dizer uma coisa para você: não entre no clima do mundo. Que clima é esse? O desespero, o medo. Parece que a providência divina não existe na cabeça de muita gente. Parece que a providência divina, escute isso, parece que não existe na cabeça de muita gente. Sabe, tem tantas pessoas que divulgam aí o número de mortos e não sei o que, divulga tudo que não presta e não finaliza a fala dizendo assim: mas Deus está no controle de tudo, isso vai passar, nós vamos vencer, vai ter muito testemunho. Não, eles vão lá, falam de tudo que é desgraça e antes do ponto final ainda está a desgraça. Deixa eu te falar uma coisa: nunca deixe que a desgraça esteja antes do ponto final. Ela não pode chegar aí, porque senão o texto fica corrompido, a história fica negativa, fica diabólica. Antes do ponto final, se for de ter um ponto final, antes desse ponto final, você vai colocar assim:
Jesus é o meu Senhor e a minha fé está nele, e nada vai me abalar. Nada. Para mim viver, São Paulo dizia, para mim viver ou morrer, tudo para mim é lucro. Eu tenho Deus. Vem sofrimento, vem doença, vem perseguição, vem tudo. Para mim tanto viver como morrer, para mim é lucro. Não tem a música que diz, né? Viver para mim é Cristo, né? Sei nem se essa música é católica, mas amém. Viver para mim é Cristo. Como é que diz? Morrer para mim é lucro. Já imaginou se alguém chega para você em épocas difíceis e diz assim, em época difícil diz assim, olha, você está correndo um risco de vida. Aí você olhar para a pessoa e dizer assim, meu irmão, minha irmã, ó, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu estou me cuidando, lógico, a gente também, morrer para mim é lucro, pá, vou pular da ponte. Não, peraí, né, peraí. Então o que é que acontece? Você tem que entender uma coisa, que por mais que venha os bombardeios da negatividade, das tribulações, de tantas coisas que nos acontecem, eu quero que dentro do coração de vocês exista uma certeza. Qual? A providência de Deus está enxergando tudo. Eu quero que você reze com essa frase quando você sair daqui. A providência de Deus está enxergando tudo. E essa providência não vai me desamparar. Olha que forte. A providência de Deus está enxergando tudo, e esta providência não irá me abandonar. Meus irmãos, não queira rejeitar a Deus, pois Ele te ama e nunca te rejeitou. Qual foi o dia que Deus lhe rejeitou? Deus nunca te rejeitou. Então nós não devemos rejeitá-lo, expulsá-lo da nossa vida como se ele fosse um qualquer. Se nenhum qualquer, nós devemos expulsar, devemos acolher e ajudar, né? Se chegar alguém na sua vida, às vezes até para te prejudicar, você vai lá e faz uma bondade, por graça de Deus. Imagine Deus, nós precisamos abraçar a Deus, porque Ele já nos abraçou. Os braços de Deus já estão nas minhas costas, só falta os meus muitas vezes estar na dele, né? Ou seja, eu estou aqui dando aqui uma comparação a um abraço, a uma união de corações, a uma união de calor, de vida, Morto não abraça, morto não consegue abraçar. Você tem que abraçar a Deus e acolher o abraço de Deus na sua vida, e assim levar esse abraço do Senhor para outro. Quantas vezes você já foi restaurado? Quantas vezes aconteceu de você restaurar suas forças através de um abraço amigo? Eu sou doido pelo um abraço, porque o abraço, ele faz você entender que você está vivo, porque morto não abraça. O morto ele pode ser abraçado, mas ele não abraça. E se você abraça é porque você está vivo. Então olhe para a sua existência e diga para ela, você pertence a Deus, você não pertence ao diabo. Você não pertence ao inimigo. Padre Léo chegou a dizer, e essa pregação também nasceu dessa frase dele. Padre Léo escreveu, o encardido, ele chamava o diabo de encardido, ó. O Padre Léo é uma benção. Ele chamava o demônio de encardido. O encardido tentará fazer com que acreditemos que lhe pertencemos. Olha o que o Padre Léo está dizendo, que o diabo investe para você acreditar que pertence a ele. Você está lá num lazer, aí o que o diabo tenta fazer você pensar? Menino, isso aqui é do diabo, eu não sou de Deus, eu tenho que me trancar direto e rezar 24 horas, porque senão, se eu sair, eu sou do diabo, né? Tem gente que é escrupuloso, né? Exagerado.
Padre Léo chegou a dizer que o diabo ele pode inspirar você a passar a noite inteira numa vigília só para no outro dia você morrer num acidente de carro. Tá vendo aí? Ele pode induzir você a fazer um exagero acontecer para você depois. Ele pode muito bem, a uma mãe de família, o demônio pode ficar do lado dela, reze para ela se descuidar da casa, se descuidar dos filhos, se descuidar do marido, se descuidar de tudo. E assim o diabo vai lá e destrói a família dela. E talvez depois ela vai pensar, mas eu não era rezando. Só que aí alguém espiritual vai ter que chegar para ela e dizer assim, mas oração não é apenas segurar no texto, é também cuidar do que Deus te confiou. Nós precisamos ter cuidado. Olha só, o encardido tentará fazer com que acreditemos que lhe pertencemos. Essa é uma das suas grandes mentiras. Uma das grandes mentiras do diabo é: você me pertence. Não deixe o demônio falar isso em sua direção e você deixar que a voz dele prevaleça. Não. Se um dia você sentir isso, diga com fé e autoridade, acreditando na misericórdia de Deus. Você vai dizer: eu não pertenço ao diabo, eu sou de Deus. Tem gente que fica com essa ideia na cabeça porque caiu, cometeu algum pecado, vacilou, foi um momento. Aí quando o demônio, ele enxerga alguém caindo, o que é que ele faz? Eu não disse que você não é para ser da obra missionária? Que você não presta? Eu não disse para você sair da igreja? Eu não disse para você caiu de novo, tá vendo aí? Você já está na desgraça do pecado de novo. Você não presta, você não é digna de estar no meio daquele povo que tanto reza. Aí o demônio começa a colocar um pensamento de exclusão. Você começa a se achar estranho no meio do povo de Deus. Cuidado, se você tiver com essa sensação no seu grupo, na sua paróquia, seja lá onde for, isso é o demônio atentando você, para você desistir de tudo. Não desista. Caiu, levanta. Tente não cair mais no mesmo erro que cometeu. Mas se cair, levante. Você não está vivo? Se você está vivo, eu quero que você entenda: você não pertence ao diabo. Tome posse disso. Agora, se você quiser pertencer a ele, aí você... Tem até na internet aqueles homens que carregam o caixão dançando, pronto. Aí é meio que botar aquilo ali na tua vida. Cuidado com essa rejeição. Deus não quer que você fique preso em rejeição. Se você chega na igreja, ninguém te acolhe, quem é para mais te acolher, já te acolheu, que é Jesus. E se alguém chegar para você e perguntar: você não ficou mal não, porque ninguém te disse seja bem-vinda? Você não ouviu, minha alma ouviu de Jesus essa frase. Você não pertence ao diabo, e quem pertence a ele, nós precisamos resgatá-los com o nosso exemplo espiritual. Vamos resgatar, vamos evangelizar. Veja, muitas das vezes, quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus, porque quando a gente passa por muitas das nossas tribulações, parece que Deus vai lá e silencia, né? Aí você começa, o inimigo tenta fazer você pensar que as suas orações estão sendo perca de tempo. Parece que você está falando só. Daniel, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Daniel, antigamente quando eu rezava, eu sentia assim um arrepio, eu sentia Deus me responder, né? Eu sentia assim uma positividade, sabe, uma força. Hoje não, irmão. Hoje eu vou rezar, eu tenho uma sensação que as minhas orações não estão prestando. Eu digo: por quê? Olha, porque eu penso até que estou falando só. Sabe, eu acho assim uma coisa tão fraca. Tem gente que diz assim: Daniel, eu acho minha fé tão fraca, eu acho minhas orações tão fracas, eu não sei se serve, eu não sei como é que Deus, Ele escuta minhas orações, não sei como é que Ele as recebe.
Porque às vezes eu me sento assim, ou me ajoelho, ou de pé mesmo, ou deitado, sei lá, começo a falar com Deus, é rápido que eu canso, é rápido que eu paro, e me dá uma sensação que aquele silêncio de Deus, Ele parece que me esqueceu, é como se não existisse mais Deus para mim, porque eu não sinto nada, é uma coisa, as minhas orações é assim, como se fosse empurrando com a barriga, aquele ditado popular, talvez você já passou por isso. Sabe o que é isso? É o inimigo querendo fazer que você pare de rezar. Toda oração tem que ter um combate para ela acontecer, tem que ter uma luta, tem que ter um esforço, tem que ter uma dor, tem que ter um incômodo. Santa Ângela de Foligno dizia que as orações fatigosas, ou seja, aquelas cansativas, aquela que você faz assim, essas são orações poderosas, ela dizia. Eu amo essa frase dela porque ela me ajuda muito. Porque, como passei já por tantas épocas assim, que eu tive que rezar me arrastando, sabe? Aquela coisa assim mesmo, cansativa. Mas mesmo nos meus cansaços, há dentro da minha consciência uma voz que diz assim: Daniel, mas você está falando com Deus. E Ele quer que você fale com Ele, mesmo nos piores dias espirituais que você tiver. Fale com Deus. Não deixe que esses aperreios, essas batalhas que você sofre, impeça de você rezar. E cuidado para você não cair na armadilha do diabo, porque o diabo é assim. Ele faz você ficar exigindo muitas vezes uma voz direta ali. A pessoa vai para a vigília, tomara que ele proclame o que eu quero. Aí fica lá na exigência. Quando começam os intercessores a ir rezar no povo, está lá aquela pessoa: Senhor, vai ser confirmação se o Daniel vier rezar na minha cabeça. Cuidado, porque isso pode ser o diabo. Porque se não for, aí a pessoa pensa que Deus não respondeu, porque Deus não está ajudando em nada. Aí ela começa a se desgostar de Deus, começa a se desgostar da reunião, começa a se desgostar de ir para a vigília, começa a se desgostar das coisas espirituais. Por quê? Porque ela quer que seja do jeito dela. Se não for, não foi resposta de Deus, não foi agir de Deus, não foi trabalhar de Deus. Cuidado, isso pode ser o inimigo querendo te afastar do que mais Deus te atrai a viver. Perceba que o povo de Deus também passou por desertos. Perceba que o povo de Deus passou por prisões, por maus tratos, por insensibilidades, por martírio. Como seria muito melhor você pensar assim: Senhor, eu queria uma resposta direta, mas farei disso um martírio. Vou simplesmente aguardar e ser abrigado pelo poder do teu silêncio. O silêncio de Deus é um abrigo para a tua alma, e não uma expulsão. Eu quero que você, em nome de Jesus, receba isso. O silêncio de Deus não é de forma alguma uma rejeição dele. O silêncio de Deus não quer te maltratar, e sim te amadurecer. Sabe, vai ser tão bom quando entrar pessoas na missão e passar por essas épocas e você dizer assim: calma, você está no silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é valioso, porque Deus nem sempre trabalha com a voz, mas tenha certeza que Ele nunca descansa suas mãos. Nunca. O fato de Ele ter silenciado não quer dizer que as mãos dele parou de trabalhar na sua vida, né? Está lá as mãos de Deus moldando você.
Aí Deus olha para você e diz assim: daqui a 10 anos você vai entender qual é a maturidade que eu queria te dar. Daqui a um mês, um ano, não sei quanto tempo, porque só o tempo de Deus, né? Aí Deus vai olhar para você e diz assim: agora você vai ter uma hora que você vai entender como eu trabalhei calado. Eu quero te dar um aviso espiritual de extrema importância. Deus muitas vezes é discreto, mas Ele sempre é presente. Deus muitas vezes é discreto, mas Ele sempre é presente. Às vezes você olha para um lado e para o outro, parece que você não vê, né? Não sente a presença de Deus. Ele é discreto, mas Ele está aqui. E você vai ter que falar isso para muitas pessoas ainda. Pessoas que vão dizer para você: eu não senti nada nessa oração, não estou sentindo nada, não estou com vontade de estar aqui. Aí você vai olhar para a pessoa e vai dizer: olha, Deus muitas vezes é discreto, mas Ele sempre é presente. Calma. Papa Bento XVI chegou a dizer: como mostra a cruz de Cristo, Deus fala também por meio do seu silêncio. Olha a profundidade desse discernimento de Bento XVI. Eu amo Bento XVI. Olha só o que é que ele diz: como mostra a cruz de Cristo, Deus fala também por meio do seu silêncio. O dia em que mais Deus gritou na terra foi quando Ele silenciou na cruz. Ali o amor foi transmitido de uma forma perfeita e profunda. Entenda que nem sempre a palavra de Deus é ouvida ou lida. Muitas das vezes a palavra de Deus, ela vai ser discreta, mas sempre presente. Porque tem gente que acha que a palavra de Deus tem que ser ouvida ou lida. Acham que é só isso. Lógico, a palavra de Deus tem que sim ser ouvida, tem que sim ser lida, mas nem sempre Deus vai se comunicar desse jeito. Nem sempre vai ser um ouvir, nem sempre vai ser uma leitura. Muitas das vezes vai ser algo secreto, mas que nunca deixa de trabalhar. E depois é que nós vamos entender tudo, quando o tempo for dizendo para nós. Lembra que certa vez eu disse a vocês que a certeza é uma caneta nas mãos do tempo? O tempo trabalha. O tempo vai trabalhando. Na verdade, Deus vai trabalhando no tempo. Então, quando você passar por esses momentos de silêncio, de deserto, não pense que você deixou de pertencer a Deus. Não pense que Deus não te ama mais, que Deus não se importa mais com você. Não pense isso. E se você cair, acolha o perdão de Deus ao ponto de esse perdão não ser uma muleta, uma bengala para você levantar de novo. Não. O perdão de Deus é muito mais poderoso do que isso. O perdão de Deus, Ele te dá novas pernas, novos braços, nova vida, novos, todos os teus movimentos, todos novos. Eu quero ser novo de novo. Sabe, esses dias chegou uma pessoa para mim e disse assim: Daniel, eu quero me levantar de novo. Sabe, olhou assim dentro dos meus olhos e disse: Daniel, eu quero me levantar de novo. Eu quero ser novo. Como é? Repita, por favor, porque eu gostei de ouvir. Eu quero me levantar de novo. Sabe, eu quero reunião de novo. Eu quero rezar de novo. Eu quero pregar de novo. Eu quero de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Padre Rufus chegou a escrever: o nosso arrependimento atrai o amor cheio de perdão de Deus, o amor do Pai da misericórdia. O Pai da misericórdia. O nosso arrependimento atrai esse amor de Deus que é cheio de perdão.
Quando você erra, muitas vezes chegam gente cheias de condenação, né? Ah, porque você fez isso, você não sei o quê, não sei o quê. Não, o seu arrependimento, ele atrai um amor de Deus que é cheio, mas não de condenação, mas de amor por você profundo, ao ponto de enxergar no teu arrependimento um novo nascimento para você. Eu quero te explicar dentro do mundo espiritual o que de fato é um arrependimento. Um arrependimento, para quem tem espiritualidade, é um parto, é um nascimento. Está acontecendo ali um nascimento. Quando você se arrepende de verdade, você nasce de novo. Então o arrependimento é novamente um dar à luz, porque a escuridão some, vai embora, e a luz retorna para aquela pessoa que de fato se arrependeu. Eu quero que você esteja hoje aqui e brote no seu coração um profundo arrependimento dos seus erros. Um profundo arrependimento. O que foi, Senhor, que eu fiz? O que foi que eu pensei? O que foi que eu planejei de errado? Arrependa-se. E pare de ficar com aquela preocupação. Ai, mas talvez amanhã eu caia de novo. Tem gente que deixa de se confessar, porque fica pensando, não, vai que eu me confesso e depois eu caio de novo. Olha aí. O arrependimento não pode ser assim. Isso não é arrependimento. Você tem que tomar posse da sua vida nova. Você tem que crer, e se porventura chegar ao ponto de cair, levanta de novo, luta de novo, batalha de novo. A gente não pode desistir de Deus, gente, já que Ele não desiste de nós. Eu não pertenço ao diabo, e eu creio firmemente que você também não pertence ao diabo. Você é de Deus. Você é de Deus. Que os seus pensamentos sejam de Deus, que os seus atos sejam de Deus, que os seus esforços de cuidar do outro, até das mazelas dele, do pior, até dos piores defeitos daquela pessoa. Senhor, estou fazendo isso daqui por amor a Ti, por amor a Ti, amor a essa alma. Porque talvez ela poderia estar em outro lugar, com outra pessoa, sendo enganada, sendo destruída, mas não. Ela está aqui, e juntos na Tua presença nós teremos uma unidade com o Teu amor. Mesmo que seja uma unidade inexplicável, que os naturais não entendam, mas que ela aconteça. As almas precisam receber esse toque espiritual, e esse toque espiritual tem que vir de você que já se arrependeu dos seus pecados. Porque se não for você para se aproximar e dar esse toque de restauração, vai vir mais pessoas na vida daquele alguém para dar toques de destruição. O meu toque restaura vidas. Ah, como é importante nós falarmos isso. O meu toque, por graça de Deus, restaura vidas, reconstrói corações que se racharam, que foram feridos, que foram desprezados. Gente, sabe o que é que eu desejo para a vida de vocês, para a minha, para cada um de nós? É que as pessoas gostem de estar perto da gente. Sabe como é o gostar? Que eu quero que você entenda aqui, que elas amem estar perto da gente. Mas por quê? Para quê? Para quando a gente pensar em desistir, ela me dá um abraço, ou ele me dá um abraço, e me fazer caminhar de novo. Vai ser muito importante você chegar para alguém e dizer assim: olha, o seu toque na minha vida me restaura, o seu abraço na minha vida me restaura. Quantas pessoas já tocou na sua vida para te ferir, para te fazer o mal, para tentar fazer você pertencer ao demônio? Mas o Senhor, nesse momento, diz para mim e para você, que Ele nos toca, para nos fazer ser totalmente dEle. Salmo de número 4, versículo 7 diz: dizem muitos
Quem nos fará ver a felicidade? É uma pergunta que o Salmo de número 4, verso 7 vai fazer. O salmista vai fazer. Olha só. Dizem muitos por aí dizem: quem nos fará ver a felicidade? Eu já tentei ver a felicidade, eu já tentei ser feliz. Não apenas ver, mas senti-la. A resposta vem no Salmo mesmo. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Está aqui a felicidade. A face de Deus já brilhou perto da minha. E esta face de Deus me conquistou para Ele. E nada nem ninguém que esteja fora dele vai impedir de eu ser feliz com Ele. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Em nome de Jesus, saia daqui com essa certeza. Eu quero que vocês saiam daqui respirando fundo e tendo a certeza que Deus lhe trouxe aqui para te fortalecer. Quando você chegar em casa, que você respirar fundo e você vai dizer assim para você mesmo, e Deus vai estar ouvindo, lógico, seu anjo da guarda, a Virgem Maria: oh Jesus, eu saí daqui tão assim e voltei tão bem, né? Voltei restaurado, voltei com mais força. Aí você vai ter uma missão, viu? Você vai contar para os seus irmãos de comunidade, seus irmãos de obra: ah, irmão, foi uma bênção, né? Que aqueles que estavam desanimados vão olhar para o seu ânimo de estar em Deus e eles vão: nossa, queria ter ido, era para mim ter ido. Ai, mas na próxima você vai estar lá. E assim você vai dando um choque de realidade espiritual na vida das pessoas. Você vai sair daqui com essa força de Deus. Você chegar assim, ó, e dar um choque em cada pessoa que você chegar perto. Um sorriso. Você dizer: eu estou bem espiritualmente, eu estou restaurado, eu bebi da graça, eu estou no fogo do Espírito. Aquela pessoa que está assim, meio balançada, meio para lá do que para cá, vai: ai meu Deus, que coisa boa então ouvir isso de você, porque eu estou precisando disso. Ai, você tá? Pois senta aqui, vamos conversar. Eu vou te mostrar o que foi que eu anotei. Eu vou te mostrar o que foi que eu pensei na hora da pregação, que eu aprendi nessa pregação, o que foi que eu achei de mais forte. Olha só. E aí você vai evangelizar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Busque escutar uma música de Deus, busque rezar, busque fazer sua oração pessoal.